Bom, não é novidade para ninguém, todo mundo já deve estar ciente da situação que a Venezuela tem enfrentado desde o dia 3 de janeiro. Basicamente, na madrugada do dia 3 de janeiro, bem no início do ano, né, gente? Ó, legalzão. Estados Unidos achou de bom tom invadir através, né, de interceptação militar aérea a Venezuela e não só interceptar o país, entrar no país, como sequestrar o presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cília Flores. Desde então, várias coisas vêm acontecendo. Esse vídeo está sendo gravado no dia 9. Desde então, várias coisas já aconteceram, né? Várias notícias já caíram por terra, inclusive, e vários outros países vizinhos já tiveram, né, os seus respingos ali, já foram atingidos de certa forma por conta dessa situação entre Venezuela e Estados Unidos. Interessante que nessa situação toda, no início da semana eu estava treinando e o meu treinador, ele sabe que eu sou militante de esquerda e ele veio brincar, né? Que, daqui a pouco é o Brasil, daqui a pouco vai chegar os Estados Unidos no Brasil e a situação vai melhorar, que tudo vai melhorar com o Trump, com os Estados Unidos, que o iPhone vai ficar mais barato. E aí ele perguntou como, né, o que eu achava da situação. E ao expor a situação para ele, a minha percepção da situação para ele, ele perguntou: então você é a favor do Maduro? E isso me pega muito nessa geração que a gente está hoje em dia. E eu não digo nem dessa geração, na verdade. Eu acho que desde 2018, com as eleições, ficou, né, no imaginário, no senso comum de todo mundo, essa dicotomia de que automaticamente, se você não está do lado de um, você automaticamente você está a favor do outro. E não é esse o ponto, sobretudo nessa situação da Venezuela, né? O que a gente tem é um outro país infringindo gravemente a soberania de outro país. E eu fiz uma piadoca ao haha no TikTok sobre isso, inclusive, e tô, nossa, levando hate adoidado. A situação podia ser Estados Unidos interceptando um país que fosse de direita ou de extrema direita, que seria tão abominável quanto. Estaria infringindo a soberania do país de igual modo, sendo ele de esquerda ou de direita. Acontece que a Venezuela tem as suas particularidades e aí que deixa a situação um pouco mais acalorada, sobretudo nesse ânimo, nessa dicotomia aí entre você ser a favor do Trump ou do Maduro, que não é o cerne da questão. Já há algum tempo a gente vem vendo, né, vem tendo os Estados Unidos importunando a Venezuela, sobretudo com a presença, marcando presença no litoral do país, no Mar do Caribe, bombardeando embarcações venezuelanas, inclusive embarcações pesqueiras, que não tinha nenhum traço, nada a ver com narcotráfico, que foi o grande argumento utilizado pelo Trump a princípio para interceptar e entrar dentro da Venezuela, a questão toda sobre narcoterrorismo. Não entrando no mérito dessa questão das embarcações, da troca de nomenclatura entre narcotráfico e narcoterrorismo, porque já comentamos sobre isso em outro vídeo aqui mesmo, mas a questão toda é que essa cortina de fumaça, esse argumento do narcoterrorismo, ele foi utilizado justamente para legitimar que os Estados Unidos pudesse, sem qualquer autorização internacional, sem nada do tipo, intervir em outro país, entrar em outro país. Porque, segundo Trump, e essa informação já caiu por terra, Nicolás Maduro teria relações e seria o líder de um cartel de droga. Agora a situação já é a contrária, agora já mudaram o discurso, porque viram que, na verdade, esse cartel nem sequer existe. Sim, para além de todas essas questões, né, desse discurso que tentou legitimar as atitudes dos Estados Unidos, a gente tem o fato da Venezuela hoje ser um dos países mais relevantes no sentido de ter um governo de esquerda. A Venezuela hoje, assim, mas já durante o governo Maduro, é um dos países que mais apresentou um crescimento em vista de outros vizinhos, inclusive em cima da Argentina, de Milei. Então a Venezuela já é um país que traz as suas pedras no sapato dos Estados Unidos já há muito tempo. O fato de ter uma esquerda muito forte no poder há muitos anos, tanto que o chavismo, esse movimento político da Venezuela, traz a linha do Hugo Chávez. Então, já há bastante tempo a gente tem implementado essa esquerda no poder. E é diferente do que acontece no Brasil hoje, que nós temos no governo o presidente Lula, que é um presidente dito, né,
pelo menos em teoria, de esquerda. Mas o fato de ter um presidente na esquerda não coloca a esquerda no poder, porque a gente não tem maioria no Congresso, por exemplo. Bom, então tem esse medo todo, esse cagaço todo que sempre existiu, eu acho que sempre vai existir, no sentido de ter um país de esquerda muito forte na América Latina, o medo disso se espalhar para outros países vizinhos, né? A direita sempre tem esse receio, sobretudo marcada pela cabeça dos Estados Unidos, né? Então sempre tem esse receio. Além do que, e não menos importante, se pá, uma das coisas mais relevantes dessa coisa toda é o petróleo, né? Até porque o próprio Trump já deixou as claras, porque não tem mais como disfarçar, de que o interesse é o petróleo. A Venezuela hoje possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E esse petróleo, basicamente, ele está nas mãos de estatais venezuelanas. Então, significa que empresas norte-americanas não têm acesso direto a esse petróleo. Basicamente, a gente não precisa mais do que 2 neurônios saudáveis para entender que de bom moço Trump não tem nada, não tem absolutamente nada a ver do que interesse em combater o narcoterrorismo. O buraco é muito mais embaixo, é completo e absolutamente relacionado com o imperialismo norte-americano. O fato de querer e buscar a qualquer custo, recursos para que a máquina do capitalismo continue operando. Já há bem tempo, na verdade, né, justamente por essa questão da Venezuela ter mais estatais petrolíferas do que empresas norte-americanas e barrar a entrada dessas empresas dos Estados Unidos na Venezuela, a Venezuela vinha sofrendo um monte de sanções, que é uma política já de praxe dos Estados Unidos. Ele faz isso com Cuba há anos, tentou e fez por um tempo com a gente com tarifaço. Então, toda vez que tem um país que bate de frente ou que não faz os seus gostos, seus agrados, no sentido econômico, no sentido desse mercado, né? A gente tem essa política de sanções ou de intervenções militares. É basicamente uma política de falso moralismo e uma questão de você criar legitimidade para essas posturas imperialistas. Você justificar de certo modo, você roubar e pegar recursos de outros países, você infringir a soberania de outros países em busca desses recursos, a qualquer custo, inclusive a custo da violência, com o uso da violência. Na década de 60 e 80, onde a gente teve as maiores ditaduras militares da América Latina, a gente teve Estados Unidos metendo o bedelho com o discurso de legitimidade em cima de um inimigo interno. Vocês lembram quem que eram? Se não lembram, a titia conta, os comunistas. E aí, todo e qualquer medo vermelho de se ter um governo comunista, que a gente estava em plena Guerra Fria, os Estados Unidos intervia ou diretamente ou indiretamente, intervia em eleições, incentivava ditaduras militares, que aconteceu no Chile, que aconteceu no Uruguai, que aconteceu no Brasil em 64. Trazendo um pouco mais para a realidade recente, a gente não precisa nem ir muito longe, lá para a década de 60, a gente traz para os anos 2000, mais especificamente em 2003, a gente tem a situação do Iraque. Sob a alegação, segundo os Estados Unidos, de que Saddam Hussein tinha uma enorme quantidade de armas de destruição em massa, isso legitimou que os Estados Unidos intervisse de forma militarizada dentro do Iraque. Uma outra perspectiva, mas ainda assim uma política baseada no moralismo e no terror. Agora em cima do terrorismo. Gasta 3 minutinhos do seu dia e dá um Google pesquisando quantas armas de destruição em massa foi encontrada no Iraque. E outra, Iraque também uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, assim, sempre tem um argumento ou uma desculpa ou alguma coisa que vai legitimar esse tipo de comportamento, isso se tratando de Estados Unidos. Não é a primeira vez e, infelizmente, muito provavelmente não vai ser a última. A Venezuela bateu muito na tecla desse discurso do narcotráfico, combate ao narcoterrorismo, sempre conciliando uma coisa com a outra. Tráfico de drogas com terrorismo, porque aí você engloba duas coisas, e duas coisas que, segundo a política dos Estados Unidos, são duas coisas inadmissíveis que pode colocar em risco a segurança nacional. Então, por conta desse discurso de legitimação, a gente tem esse looping de violência em cima de países da América Latina.
esse em específico, falando do caso da Venezuela. Mais uma vez, não é questão de defender a postura ou o governo de Nicolás Maduro. O caso é que se a gente pegar a situação inversa, por exemplo, do ex-presidente de Honduras, que era um apoiador de Trump e foi preso por tráfico de droga, aí teve perdão do presidente dos Estados Unidos. Entende como a conta não fecha? Toda essa questão relacionada ao imperialismo dos Estados Unidos não é novidade, já acontece há bastante tempo. Os Estados Unidos sempre teve esse caráter imperialista, mas é um grande indicativo de como os Estados Unidos está numa situação de império em decadência. Isso porque já há alguns anos ele vem perdendo a sua hegemonia de mercado, né, a sua potência para a China, por exemplo. Além do que, Estados Unidos vem enfrentando uma série de questões internas, de escândalos internos que o Trump vem tentando abafar, sobretudo relacionado, inclusive, aos documentos do caso Jeff Epstein, que foi um dos casos assim mais expressivos de pedó e assim exploração com menores e afins. E o Laranjão tava em várias fotos com esse cara. Já que a gente tá falando de narcotráfico, que a gente tá falando de droga, se é esse o argumento que vai ser usado, que vai ser batido e reforçado o tempo todo, então que o Trump olhe pro próprio rabinho, porque nos Estados Unidos está tendo uma epidemia de fentanil. São situações que quando você pega videozinho da Disneylândia, você não vai ver. Mas a situação atual também não está muito boa no sentido interno do país. Bom, ao meu ver, eu acho que ainda é muito provável que a Venezuela seja atacada novamente. Apesar de que não vem acontecendo o que talvez o Trump tenha imaginado, que a política do chavismo ia cair, ia ceder de alguma forma, que ele fosse encontrar alguma legitimidade ou alguma coisa do tipo, mas desde o dia 3 de janeiro tem tido manifestações pró-Maduro, ou pelo menos que não sejam pró-Maduro, mas que ainda sejam contra o imperialismo norte-americano e a entrada deles no país. Ao contrário do que quer muito aí esses videozinhos de IA falar que teve gente comemorando, e de fato teve, mas essa galera, inclusive venezuelanos que estavam nos Estados Unidos, por exemplo, que comemoraram a prisão do Maduro, foram comemorar e se manifestar e foram pegos pela ICE, né? Então, assim, a parada também não tá muito boa, nem para quem comemorou. A questão é que, ainda que esteja sob a vigilância dos Estados Unidos, a Venezuela segue dentro de uma política chavista, então ela segue sendo de esquerda, tá hoje com a liderança de Delcy Rodrigues, que é a vice do Nicolás Maduro. Então, assim, para todos os efeitos, não dá para falar que o chavismo caiu, que a esquerda foi derrubada da Venezuela, não é esse o caso. Grandes possibilidades, e a gente já vem vendo algumas coisas relacionadas a isso, dessa situação toda da Venezuela espirrar em outros países da América Latina, como é o caso da Colômbia, que o Trump já deixou claro, já fez declarados ataques ao Gustavo Petro, que, inclusive, dentro de muitos anos a Colômbia está tendo um governo de esquerda e esse cara tá botando na mesa e, assim, chamando pra rixa. Também não tem muito senso de sobrevivência, mas, assim, tá fazendo mais do que o nosso presidente, que fez a nota de rodapé. Mas, para todos os efeitos, ele tá botando a cara a tapa e tem sofrido alguns ataques do Trump já. Até porque, caso realmente tenha um novo ataque em cima da Venezuela, o Trump vai precisar de passagem caso ele queira fazer um ataque via terra, porque ele não tem essa passagem terrestre. Então, ele vai precisar passar por algum país da América Latina para poder chegar até a Venezuela. Uma das questões que estão atreladas à Colômbia, que outros analistas vêm levantando a possibilidade, é que ele tente quebrar, né, dobrar a Colômbia, o governo do Petro, justamente para colocar um governo favorável aos Estados Unidos que dê passagem dos Estados Unidos via terra para chegar na Venezuela. Então, a Colômbia já é um alvo aí marcado que muito provavelmente, e já vem sofrendo, né, alguns ataques, pelo menos verbais, do Trump. Então, já está tendo aí outros países da América Latina sendo impactados por essa realidade.
No caso do Brasil, e volto a falar, gente, não é questão de dicotomia, de ficar levantando bandeira contra ou pró-Estados Unidos, mesmo que eu seja veementemente contra os Estados Unidos, não significa que eu sou pró-Maduro. Mas, vamos lá, falando do Brasil, a gente tem uma realidade que diverge um pouco. O Brasil tinha, até determinado tempo, boas relações com a Venezuela. A Venezuela, inclusive, durante a pandemia, precisou de oxigênio, não vou nem falar porquê, né? Sobre governo de quem, né? Um negacionista absoluto, mas a gente precisou de oxigênio em Manaus e a Venezuela cedeu oxigênio pra gente. Então, assim, até determinado ponto, a relação com a Venezuela é relativamente diplomática, mas teve todas aquelas coisas que eu já citei em outros momentos. O Brasil não reconheceu a legitimidade do governo Maduro. O Brasil, inclusive, vetou a entrada da Venezuela nos BRICS. Então, assim, o caso do Brasil em específico é delicado da gente tentar conjecturar o que pode, o que não pode acontecer. A gente tem uma eleição muito próxima chegando, né? E o impacto que isso teve, pelo menos no senso comum, gerou essa dicotomia, de novo, de quem é pró-Maduro e pró-Estados Unidos. Teve deputado aí ganhando rios de dinheiro para trabalhar para e pelo Brasil, querendo intervenção dos Estados Unidos. Então, é uma situação, assim, delicadíssima pela situação em que estamos pré-eleição. Mas também temos tido recentemente, o que muito impactou na época do tarifaço, as relações que a gente vem tendo com a China e com a Rússia, que em grande parte, né, incomoda muito os Estados Unidos. Então, assim, a posição do Brasil, sendo um dos maiores países da América Latina, sendo um país forte, tanto que é um dos líderes da BRICS. Então, assim, a nossa posição dentro dessa situação toda também fica muito delicada. Para todos os efeitos, fica aqui essa breve análise. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.